E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na FITABS 2025, falando sobre reuso de água, sobre todo esse processo da universalização do tratamento de esgoto. E agora eu estou aqui com meu amigo Marcelo Bueno, no stand da Torei. E a gente vai, então, ter um bate-papo aqui, um pouquinho da visão dele. Ele que é um cara que está há alguns anos com o mercado de membranas. E eu acho que você vai se beneficiar desse bate-papo. Marcelo, obrigado por me receber aqui no stand da Torei. Eu que agradeço a visita, Luiz. Então vamos lá. Marcelo, como eu abri, dizendo, nós estamos, acho que num momento único, do saneamento do Brasil. É inegável que o mercado está agitado e o novo marco de saneamento, ele abriu portas aonde nós não tínhamos, Sem dúvida. Incentivos estatais, tem dinheiro do governo, tem muito investimento privado acontecendo. Então, eu queria entender primeiro da tua opinião, como você enxerga isso aí, Se o novo marco é só uma lei que vai ser mais uma no portfólio, ou se realmente você começa a sentir, mesmo estando numa empresa de tecnologia, esse movimento aí, que precisa ser feito porque nós temos um prazo aí para universalização. Eu acredito pessoalmente que a gente não vai conseguir chegar a 100% nesse prazo, Sim. Mas de qualquer maneira, as águas estão agitadas. Concordo, Luiz. Você foi perfeito nessa colocação, por quê? Quem está há muito tempo no saneamento, eu, por exemplo, estou há mais de 20, 25 anos, percebe que esse é um momento único, porque o saneamento sempre foi, vai virar, é o futuro, e esse futuro nunca chegava. E finalmente o marco realmente destravou, não é a solução, mas colocou o saneamento realmente num outro patamar, um patamar de metas concretas, apesar de, como você comentou também, 2030 é complicado, porque o déficit é gigantesco, mas os avanços estão muito maiores do que nos anos passados. Então a gente, sem dúvida nenhuma, está no momento em que o saneamento está acontecendo de verdade, coisas que a gente ficava na expectativa de acontecer no passado. Perfeito. E dentro desse contexto, a Torei, na verdade, é uma empresa de tecnologia. Nós estamos aqui no stand, estou vendo aqui algumas fotografias dos produtos. Perfeito. Como para vocês tem sido isso aí? Por exemplo, há espaço para a tecnologia? Você tem notado que as tecnologias de membrana, especificamente, elas têm sido parte das soluções que os provedores, as concessões, as concessionárias têm buscado? Sem dúvida, Luiz, porque o que acontece? Apesar do marco do saneamento exigir basicamente a cobertura, do tratamento do esgoto, do fornecimento de água e não focar na tecnologia, com mais investimentos, com empresas privadas entrando e também com a própria capacitação das empresas municipais, perceberam que a tecnologia também, ser mais eficiente, também estava atrelado, porque se você é mais eficiente, seus custos diminuem. Então não é só uma questão de dar cobertura. Lógico, onde você precisa de uma ETE convencional, não é que você vai ter que colocar um MBR. Mas a gente vê, por exemplo, um movimento muito forte de ultrafiltração para água potável, onde a eficiência norteia o investimento nesse tipo de tecnologia. E também a rapidez na instalação, Rapidez. É completamente diferente você produzir skids, mesmo que o sistema seja de alta vazão, Claro. do que sair construindo as tradicionais estações de tratamento Exatamente. de água com concreto, obra civil e assim por diante. Não, quando a gente fala de eficiência, não se limita a uma eficiência de qualidade, por exemplo, Da da água. água tratada. Eficiência na construção, na operação, no OPEX. Então está englobado. Na segurança hídrica que Segurança hídrica também. Então é aquilo, mesmo não sendo o foco, o marco do saneamento não foca na tecnologia, foca em cobertura do saneamento, mas acaba levando em conjunto aí as tecnologias mais eficientes disponíveis no mercado. Marcelo, esses dias nós estamos aqui em parceria com o Instituto Reuso de Água. Então, o reuso tem sido muito do que nós estamos produzindo de conteúdo. Eu sei, mas eu gostaria que a audiência tivesse um pouco mais de conhecimento de tudo aquilo que a Torei tem para oferecer em relação ao reuso de água. Alguns dos nossos clientes já optaram por soluções da Torei, e eu te conheço, não de hoje, de outros carnavais, mas eu queria que você pudesse trazer aí para a mesa de discussão o que tem no portfólio da Torei para o reuso, seja para o esgoto municipal ou para o efluente industrial. Bom, bacana, Luiz. Bom, lembrando que quando a gente fala de reuso, a gente não fala de reuso apenas focando, por exemplo, a necessidade de se reutilizar a água, e sim num âmbito muito mais amplo do que é a segurança hídrica.
E aí entra nisso daí também a questão da dessalinização, ou seja, o Brasil, falando uma solução mais local, né? Apesar de a gente não atuar só no Brasil, mas quando a gente fala ou impulsiona o reuso, é justamente de fontes alternativas para construir uma Matriz hídrica segura. mais segura, porque não dá para ficar dependendo de água de chuva. Essa é a realidade. Colocado isso, o que acontece? Tanto para a área industrial quanto para a área municipal são aplicáveis basicamente aí a linha de MBR, Membrane Bioreactor, que é basicamente tratar o efluente bruto, né, e já gerando uma água de alta qualidade para reusos menos nobres, por exemplo, né? E entra também aqui a outra possibilidade, que são as membranas de ultrafiltração. Como eu estava comentando do mercado de água potável, mas as mesmas membranas de ultrafiltração pode ter uma aplicação bacana como um polimento de uma ETE convencional, gerando água de reuso também. E, finalmente, se a necessidade é uma água de alta qualidade, faça-se um polimento com osmose reversa. Por exemplo, a Torei lá fora tem vários casos de reuso, mas o que está, digamos assim, muito exposto atualmente são os projetos de reuso na Califórnia, reuso indireto. Então a gente tem projetos em Los Angeles, tem projetos em San Diego, onde a combinação dessas tecnologias estão ajudando na questão da seca da Califórnia com água de reuso potável indireto. Top. Já que a gente entrou no tema do reuso e vínhamos falando, né, do marco do saneamento, então, pensando no futuro, Marcelo, na sua opinião, né, o tema do reuso ou as necessidades de reuso, você acredita que elas concorrem com as iniciativas de cobertura de esgoto, né, de aumento de capacidade, são complementares? Enfim, né? Porque quando a gente fala do Brasil, e essa é uma pergunta que sempre aparece para mim, a gente ainda nem tem todo o esgoto tratado. E estamos aqui falando de reuso. Né? Então, qual que seria a tua visão a futuro, até por uma questão de posicionamento da Torei e das necessidades que nós temos enfrentado em relação ao saneamento? Perfeito, Luiz. Na verdade, até um pouquinho do que eu tinha comentado anteriormente, mesmo que não seja necessário uma tecnologia de ponta para cobrir, né, o déficit que tem de tratamento de esgoto hoje no Brasil e também de água, que é bem menor, mas a gente não pode renegar a tecnologia. Então, em determinados lugares, o MBR, por exemplo, ele vai ser uma solução como ampliação do tratamento. Em outras situações, ele não vai ser aplicável porque é uma tecnologia que não vai trazer um benefício ali técnico ou econômico. Eu acredito que são opções, é um cardápio, entendeu? Assim como a parte de águas também. Isso a gente está vivenciando em águas, porque eu também sofri muito, por exemplo, fazendo apresentações de ultrafiltração e o pessoal comentando, nossa, mas o Brasil não tem tratamento de esgoto, você está falando de ultrafiltração para água. Só que é um negócio muito mais amplo. Tem a questão da eficiência, na questão mesmo de água, que ainda hoje, muito das doenças que a gente acaba tendo é por água, mas água maltratada. Então, não basta ter a cobertura, não basta ter o esgoto ou a água tratada, tem que ter uma água tratada de qualidade, seguindo os parâmetros de potabilidade, tem que ter um esgoto bem tratado. Então, assim, as tecnologias não vão, por exemplo, substituir ou onde não é necessário, mas elas são alternativas bem interessantes para compor esse portfólio aí de filtro de areia, ultrafiltração, los ativados, MBR. Tem espaço para tudo, Luiz. E a expectativa é, obviamente, de crescimento na aplicação. A Torei, mundialmente falando, a sede no Japão, olha o Brasil como um mercado super potencial, muito promissor. Excelente. Bom, Marcelo, obrigado aí pelo seu tempo. É sempre bom, né, a gente trocar essa ideia. Eu que agradeço. E eu quero, então, estimular. Nós seguimos aí produzindo conteúdo, trocando ideias, são entrevistas sempre muito técnicas, né? Tendo aí o reuso e o marco de saneamento como fio condutor da nossa discussão. Então, só elogiar, Luiz, que eu vi a sua chamada no LinkedIn. Fantástico. O stand que vende... Vende não. Que, o produto é o conhecimento. O produto é o conhecimento. Foi fantástico isso daí. Porque todo mundo está acostumado com o produto, é a membrana, é a válvula, e lá é o conhecimento. Isso daí é fantástico. Parabéns aí. É isso aí, então. Já aproveitando o gancho do Marcelo, passa lá, na Estação do Conhecimento, do Instituto Reuso de Água. Nós vamos estar lá. Vamos bater um papo técnico sobre o tema.
Te vejo lá. Forte abraço.